de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, como disse no início da celebração, hoje a igreja celebra um grande santo. A sua fama e a sua santidade se transmite de geração em geração. É um dos santos mais universalmente conhecidos, São Francisco de Assis, ou como é conhecido em Itália, el poverello de Assis. Il poverello, o pobrecinho de Assis. Eu não vou contar para vocês toda a vida dele, é uma vida que pode encantar a muitas pessoas, fizeram muitos filmes, falam muitas coisas exageradas, mas na verdade que São Francisco foi um dos santos, uma das pessoas que mais ele quis imitar e viver como Cristo. Dizem que não existiu na história do cristianismo um homem que quis viver realmente como Cristo quanto ele, como ele. Ao tal ponto que alguns falavam que era um novo Cristo vivente. Eu acho que isso seja certo. Foi um homem que viveu pouco tempo, 44 anos, esgotado na sua vida de jejuns, de penitências, de muitas preocupações, muitos problemas de aquele tempo. Os 44 anos esgotaram sua vida. Mas o homem que nos ensina hoje a olhar assim, vamos dizer, o cristianismo, desde um ponto de vista assim, universal.
porque ele ensinava a ser um homem que contemplava, digamos assim, o Criador e a Jesus em todas as coisas, a tal ponto que até falava da morte como a irmã morte. Homem de uma humildade assim extraordinária. Se conta na história demonstrada que muitas vezes quando chegava algum bispo e queria promover ele, quiseram fazer ele de padre, presbítero, ele negou. Quiseram fazer ele bispo, ele se negou. E quando ele pensava que podia chegar a assumir esses cargos, ele chamava o amigo dele, se jogava no chão e pedia a ele, a seu colega, que subisse em cima dele, pisasse sobre em cima dele, para que ele não pensasse mais de que era só terra. Eu sou poeira, sou pequeno. É um homem de uma grande qualidade. Então, isso que é importante para nós, digamos, aprender a levar a sério o que significa ser cristão. As qualidades de São Francisco são próprias dele. Disse o Papa Francisco que nós temos que observar duas coisas nos santos: o que é admirável e o que pode ser imitável. Mas o Papa Francisco fala, poucas coisas são imitáveis dos santos, porque cada um tem os seus carismas, cada um tem seus dons. Até os santos fizeram coisas exageradas, levados pelo mesmo amor de Cristo. Mas são coisas que eu posso admirar e procurar que sirvam também como perceber como uma pessoa se pode encantar com Cristo. Isso sim corresponde a todos os cristãos. Homem que amava a natureza, amava a Eucaristia e a irmã pobreza. Vejam vocês, um pode ligar um pouquinho com o Evangelho de hoje, em poucas palavras, com aquele homem que foi pego aí por assaltantes. Toda a vida existiram assaltantes. Não tanto quanto hoje, claro. E passaram duas pessoas que eram, nós diríamos, religiosos praticantes. Primeiro passou um sacerdote, depois um levita. Pessoas que trabalhavam no templo. Ofereciam sacrifícios, orações, e para eles não ficarem impuros, como a religião mandava, não tocaram o coitado que estava aí na beira do caminho, digamos, agonizando. E um samaritano, você não tem ideia o que significa para esse exemplo que colocou Jesus. Os samaritanos eram pessoas odiadas de morte, viu? Não qualquer coisinha, não. A população de Samaria era rejeitada pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Nem olhavam para eles. Disse um samaritano, de bom coração, pegou a pessoa, acolheu, levou, fez curativo, levou uma pensão, digamos, para cuidar para que se curasse. Aí por isso vai perguntar a Jesus, quem era o próximo para você? Porque para os judeus, o próximo era os parentes de casa. As pessoas que praticavam outra religião, ou que eram de outra região, eram inimigos que você tinha que combater, porque viviam uma religião, entre aspas, errada. Adoravam deuses, digamos. Então, por isso, propositalmente, Jesus colocou isso. Quem é o próximo para você? E vejam a resposta do homem. Não falou o samaritano, falou aquele que fez bem no homem, que usou de misericórdia. Não falou um samaritano. Impossível que ia falar um samaritano. Aí então Jesus falou, faça você a mesma coisa. Então, é isso, meus queridos irmãos. Jesus nos ensina a sermos caridosos, a ter
compaixão. Ter compaixão por meu irmão, tá bom. Ter compaixão por meu pai, tudo bem. Ter compaixão por meu inimigo, eu quero ver. Aquele que falou mal de mim, aquele que não gosta de mim, aí eu quero ver o católico. Somos às vezes piores que aqueles sacerdotes do templo. E nos hallamos praticantes e muito bem praticantes. Eu vou contar para você um exemplo e termino minha homilia. Vocês sabem que Santa Maria Goretti, a menininha de 14 anos, morreu apunhalada por um menino, um rapaz de 20 anos que quis violentar ela. Trabalhavam juntos na mesma família e matou ela. A causa de canonização dela foi rapidíssima, poucos anos. E um dia o Papa Paulo VI, que canonizou ela, falou para a mãe dela, que vivia, o que a senhora quer na missa de canonização de sua filha? Eu quero que o assassino de minha filha fique ao meu lado na missa. Ela pediu isso. Assim foi. Do lado dela estava o assassino que matou sua filha. E deu o abraço da paz e ainda o desculpou do assassinato. Isso é cristianismo de alta categoria, meus irmãos. Que para o mundo, de lá fora, e para muitos católicos, isso é uma besteira. Isso é cristianismo. Se eu não tenho em conta o que significa morrer a mim mesmo, jamais entenderei o Evangelho de Jesus. É impossível. Seguiremos vivendo com a mentalidade do mundo, de pessoas boas, mas não de cristão. E o que o mundo precisa é pessoas de alta qualidade de vida. Senão o mundo não tem solução. Ou nós aprendemos a ser generosos e abrir nosso coração ao bem do outro, senão nós mesmos, os piores predadores da humanidade, que é o ser humano, vamos acabar com nossa própria existência. Que o querido Francisco de Assis, grande homem, padroeiro da ecologia, nos ensine, nos dê a sabedoria de cuidar esse pequeno e sofrido planetinha que vive aí ao redor do Sol, pedindo e clamando pela sua sobrevivência.